Bem-vindos ao canal Audiobooks Espíritas. Neste audiobook acompanharemos o 133º livro de Francisco Cândido Xavier. Retratos da Vida. Retratos da Vida foi publicado em 1974, e sua autoria é atribuída ao espírito de Cornélio Pires. Não faremos a leitura do índice. Cornélio, o amigo. Imaginemos neste livro uma sala de confraternização para diálogo e entendimento. Cornélio, o amigo, é o companheiro que nos recebe. Dispensável a apresentação. Construtor do bem, que todos conhecemos para nossa própria felicidade, saibamos ouvi-lo. Através das aulas de amor e verdade que nos oferece estaremos aprendendo com a bondade e com a vida, em nome do Cristo de Deus, para nossa própria edificação. Emanuel. Uberaba, 22 de março de 1974. Uma conversa de companheiro. Eis hoje, caro José, meu singelo parecer. Em carta você me fala que só deseja morrer. E anota com insegurança, dizendo espantado a mim. Você me diga, Cornélio, se estou certo agindo assim. Tal assunto em sua ideia, tão lúcida contravessa. Realmente não entendo. Como lhe vem à cabeça? Posso afirmar-lhe, de pronto, na força de nossa fé, reajuste o próprio passo. Não tente a morte, José. Quem se esquece de viver, pensando em fim prematuro, acaba sem perceber, caindo em salto no escuro. Observe a natureza, toda a vida se processa para serviço no tempo que não cogita depressa. O sol não registra idade. A noite prepara o dia. O fruto surge na hora. Relógio não se abrevia. Não falha a obra de Deus, cuja lei é a perfeição. Todos temos lugar próprio, da estrela aos vermes do chão. Morte, em si, é um velho marco na estrada de toda a gente. Aceitá-la é conformar-se. Provocá-la é diferente. A terra é um navio grande, nas águas do amor divino. Quem sai dele contra a ordem, noutro barco é clandestino. E quem se faz clandestino, no grau em que se subleva, encontra rudes lições, no caminho a que se leva. Vivia pedindo a morte, nossa amiga Dona Inês. Achei-a a pior no além, rogando um corpo outra vez. Desanimou de viver, Ionico da Tanajura. Morreu mais vive isolado, nas pedras da sepultura. Xingando os filhos ingratos. Inhaquina morreu aos poucos, mas vive cuidando agora dos netos muito mais loucos. Por não suportar a nora, finou-se Olavo Vilela. No além não acha serviço a não ser velar por ela. Em não se ajustando ao genro, morreu Pio Avanhandava. Hoje em dia quer ser filho do genro que detestava. Por odiar a família, morreu Marcelino Gaza. Hoje, em luta, descobriu que está preso à própria casa. Para fugir do trabalho, finou-se o Juca Pulchério. Mas hoje só sente paz se fica no cemitério. Morreu Lino por pirraça contra a esposa Ana Sarmento. Agora corre atrás dela, gritando arrependimento. Conserve o seu próprio corpo, é a medida que lhe peço. Ele é seu campo de luta, sua enxada de progresso. Não se descuide da vida, nem viva no mundo às tontas. A morte nos muda a casca, mas não nos resolve as contas. A morte que traz descanso, paz, reconforto, alegria, é aquela que nos procura, e chega sempre no dia. 2. Parentesco e reencarnação. Você nos pede por carta, meu prezado amigo João, que a gente escreva no tema família e reencarnação. Assunto vasto, meu caro, tão vasto que já nem sei andar nesse labirinto, mesmo andando à luz de lei. O lar parece uma empresa de lucro certo e bem-vindo. Surge na terra em 2 sócios. Depois a casa vai indo. O casal primeiramente celebra doces afetos. Em seguida, ganha filhos. E os filhos arranjam netos. Logo após é um grupo grande, ao qual, de forma concisa, a gente volta em criança, procurando o que precisa. A luta chega. Entretanto, o progresso vale a pena. É isso aí. Cada berço põe a vida em nova cena. O mundo lembra um teatro, cuja função nunca cessa. Toda casa lembra um palco. Cada família é uma peça. O espetáculo é de todos. A prova é parte comum. Mas proveito e aprendizado são coisas de cada um. Antes do berço rogamos a luta que nos apraz. Depois, muito comumente, buscamos voltar atrás. Requisitamos em prece inimigos por parentes.
E ao revê-los, ombro a ombro, reclamamos descontentes. Às vezes, a filha ingrata é aquela jovem sofrida que abandonamos à rua, nos prazeres de outra vida. Filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo, adversário de outrora, cobrando débito antigo. Noras cruéis, genros brutos, pai tirânico e violento, são contas do crediário, resgatado a sofrimento. Rusgas, brigas e desgostos, espinheirais do passado, pagamento a prestações, de culpas por atacado. Nossos erros de outras eras, ódio, inveja, tentação, retornam pela família, na lei da reencarnação. Quem amou, quem deu de si, sobe de altura e lugar. Quem fez sofrer vem sofrer, quem bateu vem apanhar. Quem dos outros fez capacho, cria resgate severo. Quem foge ao próprio dever, vem de novo a estaca zero. Parentela é a escola santa. Sempre que a vemos daqui, cada qual encontra em casa aquilo que fez de si. Ame, perdoe, sirva e ajude. Quanto ao mais, meu caro irmão, se você sofre em família, não reclame, aguente. João 3. Ofensa e ressentimento. Você deseja de nós, meu caro Luiz Sarmento, alguma fala qualquer em torno ao ressentimento. Diz você, cá neste mundo, não sei como me exprimir. Se não aprendo, não sinto. Se aprendo, devo sentir. Se recebo alguma ofensa, zombaria ou pescoção. Se nada disso me fere, como guardar a lição? Sua palavra bem feita, lançando o assunto no ar, dá muita filosofia, muita coisa que pensar. Em toda questão de ofensa, é necessário se insista. Pede a vida que se mude o nosso ponto de vista. Quem é aquele que ofende? Às vezes é um pobre louco, de outras vezes, um doente, que enlouquece pouco a pouco. De que modo condenar, quando me cabe entender, se todos somos no mundo capazes de adoecer? Por isto, ressentimento dos enganos que se leva, quando embutido no peito, lembra um novelo de treva. O ponto grave na ofensa está sempre na pessoa, que condena e se lastima, que se arrasa e não perdoa. Surge a mágoa, leve sombra, numa estranha formação, depois recorda a serpente, por dentro do coração. Faz tristeza, inimizade, vida irritada e insegura, discórdia, injúria, sarcasmo, separação, amargura. Quem guarda ressentimento, note bem, veja você, coloca o mal no que sabe, veneno em tudo que vê. Ressentimento onde esteja, traz sempre, como é notório, muita doença imprevista, muita ficha em sanatório. Se você sofreu ofensa, lembre o perdão de Jesus. Quem se ofende ajunta sombras, quem perdoa tem mais luz. Contra alguém, seja quem for, que nunca se erga a voz. A justiça vem de Deus, o agravo é que vem de nós. Mesmo entre pedras e lutas, o amor trabalha e auxilia. O tempo emenda a nós todos, cada qual tem o seu dia. 4. Herança no além. Você deseja saber, meu caro Joaquim Monforte, dentre os assuntos de herança, o que há depois da morte? Respondendo à sua carta, cumpro apenas um dever. Herança dá muita encrenca. Você nem queira saber. De certo que há muita gente, caminhando ao nosso lado, que sabe usar com Jesus os bens de qualquer legado. Entretanto, em muitos casos, nos passos de muitas vidas, heranças trazem problemas às pessoas mais queridas. Amparo que você queira fazer, em verdade sã, auxílio, bênção, favor, não deixe para amanhã. Nosso Theo deixou ao genro a fazenda Carolina. O moço inexperiente descambou na jogatina. Tanta injúria de inventário recebeu em o Chico Bentes, que se fez obsessor de todos os seus parentes. Em Anicota juntou casas em favor da própria filha. Viu a filha envenenada numa questão de partilha. Em Otino deixou aos filhos a fazenda da Tronqueira, e os rapazes sem trabalho caíram na bebedeira. Calma legou à filha todas as lojas de um prédio. A moça largou o estudo. Depois matou-se de tédio. Teutônio legou milhões para o bisneto Tadeu. Ao vê-lo abusar de drogas, o coitado enlouqueceu. Nicão viu tantas loucuras na viúva Dona Criste, que deseja ir para o inferno. Mas o inferno não existe. Joaninha, ao achar as filhas em sombra, gozo e moleza,
Hoje pede vida nova, afundada na pobreza. Se você tem para dar, não exija condição. Dê trabalho e caridade, paz, amor e educação. Bendita seja a pessoa que, recebendo uma herança, sabe espalhar benefício, conforto, luz e esperança. No entanto, muito legado é mero apoio ilusório. Há muito desencarnado que enlouqueceu no cartório. 5 Sobre a preguiça. Tenho em mão sua consulta, minha prezada Larissa. Você procura por nós. Informe sobre a preguiça. Preguiça mesmo no além. É uma sombra malfazeja, que o nosso espírito abraça, contra si próprio onde esteja. É treva de obsessão, tão forte aí quanto aqui. Moléstia do pensamento, que a pessoa esconde em si. A preguiça escuta o verbo de quem procura ajudar. Aprova, aceita, agradece. Depois se põe a queixar. Fala que anseia servir. Dia a dia, hora por hora. Que o trabalho é sempre a trilha por onde a vida melhora. Afirma que a vida é luta. Conhece o próprio dever. Mas apresenta as razões. Por que não pode atender? Preguiça não evoluir. Diz ela. Porque não tem palavra de voz amiga. Nem proteção de ninguém. As lágrimas que carrega, só elas vê como são. Tem problemas que não cessam. Tem família em provação. Traz a saúde imperfeita. Embora reze com fé. Suporta a cabeça fraca. Carrega fogo no pé. Tem cólica, batedeira. Dor no fígado e no baço. De dia, tudo é tristeza. De noite, tudo é cansaço. Sente aflição e azedume. Sofre a queda dos cabelos. Caminha de perna bamba. Tem dores nos tornozelos. Padece angústia constante. Vê fel por todos os lados. Alega perseguição de espíritos atrasados. Quando está caindo chuva, sofre zelos naturais. Quando o calor aparece, diz que o calor é demais. Não se aguenta com vizinhos, que estão sempre contra ela. Em casa nunca dispõe de apoio da parentela. Preguiça, prezada irmã, é sempre uma coisa assim. Um sofrimento parado, numa doença sem fim. Preguiça, antiga moléstia, é praga na criatura. Recebe muito remédio, mas só serviço é que cura. 6 Questão de comida. Você procura saber, meu caro Afrânio Caçula, o que sucede no além, com quem se estraga na gula. Parece problema simples, a questão que você traz, e nela há muita questão, de vida, saúde e paz. Você sabe, caro irmão, viver de fome é impossível. Tudo que anda e trabalha precisa de combustível. Note a lição do automóvel. O carro, seja qual for, se move com gasolina, dosada para o motor. A roseira, por mais linda, acaba mofina e tonta, quando sente na raiz adubo acima da conta. Assim também a pessoa, por mais robusta e mais forte, se come quanto não deve, procura doença e morte. A gula sempre estrangula a paz de qualquer irmão. Conversando, além de tudo, a sombra da obsessão. Recorde, comia tanto, o nosso Quinquim Peixoto, que acordou no próprio enterro, buscando restos de esgoto. Tanto abusava de peixe, o amigo Teutônio Pio, que vive depois de morto, lançando rede no rio. Andava de prato grande, em Ojuca do Alagadiço, agora desencarnado. Tornou-se papa chouriço. Aquela morte esquisita, de Dona Rita da Estaca, foi gula. Morreu comendo veneno de jararaca. Outra morte, a de Antonico, na fazenda Nazaré, foi pesada em digestão, com carne de jacaré. Morreu comendo bichinhos. Ionico Boaventura, sem corpo vive caçando farofa de tanajura. Meu Silvino, de repente, morreu no sítio da Sobra. Comera de Siriema, que havia comido cobra. Comia tanto, mais tanto, Juquinha Paraguaçu, que hoje desencarnado, só pensa em frango e tutu. Nem gordura nem magreza, turvam a vida no além. Cada qual anda na terra, conforme o corpo que tem. Mas a comida em excesso, por hábito inveterado, é tormento doloroso, que dá problema e cuidado. Viva muito e coma pouco, na paz que nos endireite, nem na montanha do açúcar, nem na cisterna do azeite. Há muita gente na terra, de prato pesado e fundo, que acampa no necrotério, e volta aos pratos do mundo. Não se alarme no que digo. Por estas linhas gerais, coma sempre o que precise. É só não comer demais.
7 Assunto entre amigos. Recebi o seu bilhete. Meu caro Juca Vilaça. Pede você que lhe escreva algo mais sobre a cachaça. Explica você, Cornélio. Abra o caso mais a fundo. Fale mais dos resultados. Quanto à pinga no outro mundo. Você tem razão. A pinga, por mais que a verdade doa, sem controle que a governe, arrasa qualquer pessoa. Além de ser forte agente da obsessão tal e qual, provoca desequilíbrio no corpo espiritual, prejudica e desfigura, muito mais do que se pensa. Cachaça, por si, carrega tristeza, inércia, doença. Em qualquer parte onde surja, lembra sempre, em qualquer clima, enxurrada morro abaixo, ou fogo de morro acima. Muito difícil contê-la, quando segue de arrastão, porque mergulha a cabeça em sombra ou destruição. Você recorda o Pereira da Mata do Xique-Xique? Desencarnado, ele mora numa beira de alambique. Morreu de tanto beber, no totico da água santa. Hoje, sem corpo, anda à caça de quem lhe empreste a garganta. Rafael foi-se em bebida, o pobre do nosso Rafa, e agora em vida diversa, só pensa em copo e garrafa. Daqui, vejo, rua em rua, sem rumo em que se comande, nosso Hercílio do Copinho, que tombou em litro grande. Embriagada vivia, Dona Quiquita Borella, depois da morte procura quem tome pinga com ela. Uma história das mais tristes, a do nosso Chico Souza, perdendo o corpo em ressaca, não se lembra de outra coisa. Largando o mundo, aos copásios, no Bernardo do Lajão, continua, após a morte, na mesma perturbação. Cachaça, meu caro amigo, tem este traço comum. Estraga de qualquer modo a mente de qualquer um. Em muito caso de angústia, nas provas justas da vida, muito suicídio e loucura são do excesso de bebida. Nas festas e cerimônias, não se canse de aprender a arte de alçar o copo, nobre e firme sem beber. Pinga ajuda o coração, disso a gente que se gabe. Mas se cachaça é remédio, a medicina é que sabe. Quanto a nós, recorde o aviso do nosso Mico Belém. Água que gato não bebe, não auxilia a ninguém. 8 Laços Redentores. Resposta a um amigo que nos questionou, com relação à ofensa e ressentimento. Ressentimento não vale. A justiça não se atrasa. E a lei da reencarnação atua dentro de casa. Olhe o caso de Cristina. Envenenou João Gamela. Mas João, depois de algum tempo, renasceu. E é filho dela. Embora morrer em sangue, Neca bateu Genserico. Hoje são gêmeos em luta, na roça do Tico-Tico. Furtando-lhe sítio e casa. Quinquim matou Rui da venda, mas Rui nasceu neto dele, a fim de herdar-lhe a fazenda. Quintino arrasou Gregório, com bebida numa festa. Gregório voltou a ele, e o caçula que o detesta. Em não querê-la por nora, Teutônio acabou com Lissa. Vejo a moça reencarnada, e a neta que o prejudica. Nina induziu Vaz à morte. Suicídio triste sem causa. Hoje ele é o filho doente, que ela carrega sem pausa. Lula matou Antônio. Simples paixão de mulher. Mas Antônio renasceu. É o filho que não a quer. Theo levou Juca ao suicídio. Eis que o tempo vem e vai. Juca hoje é o filho dele. Um filho que odeia o pai. A terra lembra hospital. Se havemos de ânimo atento, levantam-se muitos lares, por celas de tratamento. Ressentimento, desforra, não adiantam, rapaz. A vida cobra com juros as contas que a gente faz. 9 Assunto de paixão. Você deseja notícias, meu caro Juca Simões, sobre o que existe no além, ante a luta das paixões. O assunto do seu pedido, quanto ao que busca saber, é tão fácil de sentir, tão difícil de escrever. Reconhecemos, o amor é luz em todo ser vivo, mas quando vira paixão, é processo obsessivo. Há paixões de toda espécie, por encargos, por dinheiro, por mando, posse, vingança, rolando no mundo inteiro. Mas a paixão propriamente, é aquele calor que surge, por labareda do amor. No começo é uma faísca, com um clarão vago e miúdo, depois é fogo crescendo, incêndio que arrasa tudo. A pessoa nessa prova, vagueia tonta e insegura, pode enrolar-se no crime, quanto cair na loucura. Veja a tragédia de Alvina.
Apegou-se ao Filomeno. O moço quis nominata. Alvina foi-se a veneno. Eugênio amava Tintina. Tintina escolheu João Massa. Só por isso o pobre Eugênio vive hoje de cachaça. Contrariado no amor, dedicado a Gabriela. Excitado, o monge mano deu 2 tiros no pai dela. Você recorda de certo? O nosso Quinquim da Areia matou o Zizil por ciúme e afundou-se na cadeia. Recusado por Tininha, Irvalmo arrasou Clemente. Depois disso, exasperado, enlouqueceu de repente. Outra coisa, veja esta. Nessas mortes por paixão, aparece grande parte dos casos de obsessão. Mimita por desprezar, matou Gil de Saramenha, mas sem corpo Gil a segue, como fogo atado à lenha. Sertório morreu aos poucos, envenenado por Zuma. Sertório desencarnado, não há deixa hora nenhuma. Joana desfez-se de Antero, para entregar-se ao Fontana, mas o espírito de Antero vive ligado com Joana. Segundo todos sabemos, cada qual vive por si. Cuidado! Foge a paixão, que a paixão é isso aí. Se você gosta de alguém, recorde, amor não reclama, não prende, nem sacrifica, e ampara sempre a quem ama. Não procure ser amado. Ame e abençoe por dever, mantenha a sinceridade, e deixe a vida correr. Paixão é coisa da sombra, dor que a si própria maldiz. Mas o amor é luz de Deus. Amor é a vida feliz. 10 desencontros de amor. Você deseja noções, meu caro Luiz Heitor, de como se vê no além os desencontros de amor. Vejo agora que você, tocando nessa questão, anota como se deve a lei da reencarnação. Se o estudo sobre a Terra fosse a luz de toda a gente, a vida de cada um surgiria diferente. Muitos renascem no corpo, para renúncia e serviço, mas depois, passada a infância, não querem nada com isso, principalmente em matéria do amor que salva e ilumina. Quando se perde a cabeça, lá se vai a disciplina. Se nos amássemos todos, segundo o amor de Jesus, tudo seria na terra bondade, alegria e luz. O amor, no entanto, entre os homens, tem força de correnteza, e o sexo lembra um rio que precisa de represa. Se uma afeição de outras vidas vem, de novo, ao nosso olhar, a condição em que esteja é uma lei a respeitar. Pode-se amar a pessoa em bases de estima e fé, como se guarda uma flor que não se arranca do pé. Mas muita gente no teste, reencontrando um ser amado, desgoverna-se de todo e deixa o dever de lado. Se a criatura cai nisso, ouvida o senso comum, menospreza o compromisso, não aceita aviso algum, abandonado o programa que se trouxe ao renascer. Os males que surgirão, ó, ninguém consegue prever. É muito amigo da vida, procurando o próprio azar. Há muito drama no mundo que precisamos lembrar. Maricota matou João e deu-se ao Natividade, mas João hoje é filho dela, sem justa necessidade. Carolino suicidou-se, largado por Florisbela, que não pode ser de Antônio, por ver o morto atrás dela. Antero morreu por Joana, pois Joana deu-se ao Benfica. Antero voltou aos dois, é o filho que os crucifica. Quitéria arrasou Belinha, para dar-se ao Gil Cascudo. A vítima renasceu, é a filha que a fere em tudo. Servino acabou com Cláudio, conquistando Dona Elisa, mas o morto regressou, é o filho que os escraviza. O triângulo afetivo, que não se forma, a contento, termina sempre na vida em trio de sofrimento. Se você gosta de alguém, mas já não está sozinho, cultive o amor dos irmãos. Não complique seu caminho. Você faça o que quiser. Liberdade é coisa santa. Mas não se esqueça, meu caro, cada qual colhe o que planta. Se você apenas luta por desejo e tentação, separação não se entende. Divórcio não tem razão. Cumpra o dever que abraçou. Alegre, forte, sereno. O sexo com remorso é melado com veneno. Recorde o antigo provérbio, de valor singelo e raro. Quem a paca cara compra, pagará a paca caro. 11 questões de mulher. Recebi o seu bilhete, prezada irmã Guiomar, anotando 3 consultas. União, mulher e lar. 3 colunas vigorosas, de expressão indefinida. Afeição de pedestais, para a grandeza da vida. União surge primeiro,
O lar reponta depois. A mulher recorda a luz que Deus coloca entre os dois. Nesta verdade tão simples, para qualquer dos mortais, todo homem pode muito, mas a mulher pode mais. Foram feitos um e outro. Ela, o anjo, ele, o herói, para marcharem unidos em tudo que se constrói. Quando falham entre si, surgem problemas em cacho. Onde a brecha se desdobra, a construção vem abaixo. Olha o romance de Joana. Trocou Joaquim por Galeno, mas Galeno quis Lolota, que arrasou Joana a veneno. Lilita não desculpou alguns deslizes de Alberto. O esposo, ao ver-se humilhado, matou-se com tiro certo. Dura tragédia que vimos em nosso Tião Cerqueira. Largado pela mulher, jogou-se da ribanceira, querendo sobrepujar o marido, Adão Ventura. Dona Quintina da Prata teve morte prematura. Jandira fugiu de casa por não perdoar Castilho, mas provocou simplesmente a perda do próprio filho. Deixou o lar sem razão. Dona Cota de Inhaúma fez-se mulher de prazer, mas sem paz em parte alguma. Julgando o esposo infiel, suicidou-se a minha graça. O pobre caiu vencido entre o delírio e a cachaça. Lilia da Conceição largou Juquinha Belém, tornou-se mulher de muitos, sozinha como ninguém. Zina, por ódio e vingança, largou Janjão Calatrava, mas lacrou no sanatório as filhas que idolatrava. Teutonia, por desavença, lançou o esposo no lixo. Hoje a mulher desprezada na mata do carrapicho. Por toda parte do mundo, se a mulher larga o dever, deserções, crimes, suicídios são fáceis de aparecer. De toda a conquista humana que temos e que virão, Deus situou na mulher a paz, o amor e o perdão. E o homem? Não me perguntem. Ao nascer, vezes e vezes, já começa dependendo da mulher por 9 meses. Se sofre, nunca se queixe. Tolere irmã Guiomar. A justiça vem de Deus. Ninguém precisa apressar. 12. Beleza e paixão. Eis aqui nossa resposta, prezada Nina Teresa, em torno à sua consulta sobre as questões de beleza. Você diz, não sei por quê. Tanta gente tem por norma trocar amor por desprezo, quando a vida muda a forma. Você quer saber, a fundo, se é luxo perante o além apresentar-se à pessoa na melhor forma que tem. Muita gente deita ideias ao redor desta questão. Entretanto, a natureza é sempre o belo em ação. Cada manhã, fite a terra. Tudo é som, grandeza e cor. O sol é ouro no azul. O chão é verdura e flor. Contemple o fulgor do monte, quando o monte se ilumina. O mar é a beleza imensa, na força da disciplina. A árvore é um lar de ninhos. A relva é finura e graça. A fonte é a presença viva da melodia que passa. Note o maciço de lodo, em que o charco se resume. Dele nasce o lírio alvo, irradiando perfume. Em todo abuso de amor, nos dramas que vêm e vão, o delito vem de nós, quando nos cega a razão. Recorde o caso de Júlio. Era louco por Maria. Quando a pobre ficou surda, recusou-lhe a companhia. Luís adorava Aurora no sítio de João Fontana. No entanto, ao vê-la doente, Luís trocou-a por Joana. Foi operada na face, a noiva do Clarimundo. Bastou vê-la mutilada, e o moço sumiu no mundo. Romance dos mais bonitos. O de Antônia com Dirceu. Dirceu foi acidentado. O amor de Antônia morreu. Gabriela com Talico. Noivado e linda novela. Talico faliu na praça. Lá se foi a Gabriela, encontrando a noiva enferma no roçado da matriz. Juquinha não mais quis vê-la, declarando-se infeliz. Joel dizia adorar Marina de Dona Andréia. Marina caiu de cama. O rapaz mudou de ideia. Joaquim prometeu casar-se com Nhanha do Clodoveu. Ao vê-la de pés inchados, Joaquim desapareceu. Como vê, prezada amiga, nos domínios da afeição, amor detido na forma, não é amor, é paixão. Beleza vestindo a vida por princípio incontroverso, é sempre a marca de Deus, na luz de todo o universo. Quem ama acima da forma, quem se eleva amando assim, em tudo encontra beleza, brilhando no amor sem fim. 13. Cousa das trevas. Em carta você pergunta, minha irmã Zina Belém, o que se pensa do aborto, na vida do grande além? Desejaria falar
Em verbo claro e graúdo. Só sei dizer que onde moro, aborto complica tudo. Muitos prometem dar corpo a credores e a colegas. Nascem, crescem. Mas depois, caminham vivendo às cegas. Espíritos recusados. Na fúria louca em que estão. Promovem desequilíbrio, conflito, perturbação. E a lei que tudo corrige. Perante o aborto ilegal. Entrega o problema à dor, extraindo o bem do mal. Pode crer, mancha de culpa. Na roupa do pensamento. Somente desaparece. Com o sabão do sofrimento. Olha a tragédia de Hertúzia. Prometeu corpo a Joaquim. Fugiu do trato, mas hoje sofre doenças sem fim. Theo praticou muito aborto em pobres moças da roça. Depois entrou na bebida, caindo de fossa em fossa. Dona Helena do Lagedo fez os abortos que quis. Morreu e tornou a terra doente, triste e infeliz. Lili fez muitos abortos. Desencarnou em Portela. Quer nascer. Pede socorro. Mas o povo corre dela. Outra arrasava os pequenos. A jorros de água fervente. E Tuta aqui, alucinada. Só vê crianças à frente. Belinha nasceu no mundo. Para dar corpo ao Libório. Depois de expulsá-lo a ferros. Rumou para o sanatório. Por aborto, lá se foi. Aninha do Desidério. Da parteira Dona Cissa. Passou para o necrotério. Tina expulsou 4 vezes o espírito de João Rossi. Logo após, caiu de cama. Morreu de câncer precoce. Teutonia fez 20 abortos em várias moças da estaca. Morreu e voltou ao mundo, trazendo a cabeça fraca. Amargosa provação. A de Ninhã Aventura. 6 abortos, 6 problemas. Obsessão e loucura. Muito espírito conheço, que sonhava paz e amor, que não podendo ser filho, tornou-se perseguidor. Cada qual é responsável, no amor que aceita ou que alcança. Compromisso a cada um, mas que se poupe a criança. Maternidade é tarefa, luminoso compromisso. Um filho é bênção de Deus. Não proteste, pense nisso. Quando o aborto é indispensável, tem a justa explicação. Mas fora desse caminho, aborto é perturbação. Minha irmã, fuja do aborto. Se um filho é a bênção que levas, aborto desnecessário é sempre coisa das trevas. 14 Ambição desregrada. Recebi a sua carta. Meu caro amigo Silvestre. Você faz uma consulta em grave questão terrestre. Você deseja saber o que ocorre aos que se vão para a vida, além da morte, em desregrada ambição. O amigo não desconhece. Ambição de fazer bem, anseio de ser melhor, não fazem mal a ninguém. Mas a febre do egoísmo, de quem quer mais, mais e mais, sem precisão ou proveito, arrasa as forças mentais. Nesses casos, a pessoa larga o corpo, exige e erra, de ilusão para ilusão, perambulando na terra. Você recorda o Ioneca que arruinou muita viúva, desencarnado é um mendigo, mas pensa que é manda-chuva. Depois de morto, o João Panca, que só queria dinheiro, é vigia de um tesouro, que enterrou no galinheiro. Nicão despojava os órfãos, fosse a cara de quem fosse. Morreu, mas anda chumbado, ao sítio do Rio Doce. Depois de deixar o corpo, a sovina Dona Bela é vista à porta dos bancos, e diz que os bancos são dela. Finou-se a falar em ouro, o nosso nonho da mata. Ela agora cata pedras, achando que ajunta prata. Passeando bens dos cegos. Desencarnou o Mano Landi, pelo remorso, é um fantasma, assombrando a roça grande. Tomou muita terra alheia. No Chico do Lavajão. Desencarnado ele clama, em 7 palmas de chão. Morreu louco de avareza. O esperto Quinquim de Souza, tendo acordado na tumba, quer vender a própria lousa. Guarde a certeza, meu caro, na trilha da criatura. Ambição mais ambição. A soma é sempre loucura. Louva a paz do necessário, que o trabalho nos consente. Tudo aquilo que é demais, é desarranjo na mente. Você mais cedo ou mais tarde, tal qual comigo se deu, ressurgirá no outro mundo, sozinho como nasceu. 15 Notas da Sovinice. Você deseja saber, caro Antônio da Planura, o que sucede aos sovinas, depois que a morte os procura. O assunto pede cuidado, porquanto, em tudo, na essência, não se deve caminhar com base na imprevidência. Observe a natureza. Na horta uma simples erva
Vive, ajuda e se garante, mantendo a própria reserva. A árvore ampara sempre, na bondade de que é feita, mas resguarda a seiva própria, para dar outra colheita. Melhor é viver no mundo, relembrando a história antiga, nem tanto quanto a cigarra, nem tanto quanto a formiga. Em verdade, nunca vi, em meus caminhos terrenos, quem não tenha um tanto mais, para dar a quem tem menos. Toda pessoa precisa de escoras, forças e meios, de maneira a não pesar nos orçamentos alheios. Mas sovinice, meu caro, na melhor definição, é o pesadelo da posse, com trevas no coração. Você recorda o Bruno, falecido em Miradouro, sem corpo, dorme no pó, julgando que dorme em ouro. Enterrou muita moeda. O nosso amigo Marçal, desencarnado, é vigia, na barranca do quintal. Agora depois da morte, Alanco do estaleiro, anda buscando o colchão, em que prendia o dinheiro. Sem corpo, e a Benta Paula, hoje é um fantasma perfeito, mora no armário das joias, que guardava sem proveito. Conquanto rica, e a cota, desencarnada em Cumbica, vive na cova, pensando, que mora em Mina de Mica. Apegada nas baixelas, morreu em a Joana de Deus. Sem corpo, vive agarrada ao que ficou nos museus. Muito rico, mas sovina. Finou-se Juca do Grampo. Comeu por economia. Tatu ervado no campo. Falando em ouro e mais ouro. Morreu Altino de Grotas. Mora no barro pensando que está num montão de notas. Nosso prezado, Iotuca, morto no sítio dos Lessas. Vive com medo dos santos, aos quais fintava promessas. Prudência, caro Antônico, é paz na hora futura. Entretanto, sovinice, de qualquer modo, é loucura. Trabalhe, faça proveito do que ajuntou pelo bem. Saiba, sempre, antes de tudo, que Deus não falta a ninguém. 16 Assunto de morrer. Quer você saber em carta, meu caro Joaquim Mamed, depois da morte do corpo, aquilo que nos sucede? A resposta necessária pede a gente tanto estudo, que muito desencarnado, neste ponto, fica mudo. Digo, porém, a você, sem a menor pretensão, tanto a morte, quanto a vida, exigem preparação. Você sabe, sempre erramos, conforme o senso comum, mas guarde a paz em si mesmo, não guarde remorso algum. Trate o corpo com cuidado, imite o zelo de alguém, que tendo ama enxada só, protege a enxada que tem. Não chore as crises da terra, que a própria vida se arruma, dos problemas que carregue. Não faça queixa nenhuma a favor da paz dos outros. Ante a fé na qual se ampara, perdoe qualquer prejuízo, aguente tapa na cara. Merece muito de Deus quem pode a sombra ou pesar, ajudando aos companheiros, lutando sem reclamar. Trabalhe quanto puder faça o bem. Não há ninguém sem valor, não pense mal de ninguém. Julgar os outros. Desista. É questão em que não entro. Cada qual mostra por fora aquilo que traz por dentro. Às vezes vemos na terra o crime ou a perturbação. Mas lembre, vemos o mal. Deus considera a intenção. Fale menos, pense mais. Cultive a comida pouca. Muita gente lembra peixe, que se perde pela boca. No copo muita atenção, naquilo que se recebe. Em qualquer tempo, não tome água que gato não bebe. Quanto ao mais cumpra o dever, recordando com juízo, que a morte é assim como a lei, chega sempre que é preciso. 17 Cura de obsessão. Você procura saber, prezada Rita Simão, qual a melhor das receitas na cura da obsessão. Como sucede a doença, que ataca sob disfarce. Obsessão quando surge, tem os meios de ocultar-se. Muitas vítimas preferem engano, fuga, prazer, a quem se largue na sombra e deixa a sombra correr. A história, no entanto, é esta. O espírito obsessor é sempre alguém que nos pede ensino, perdão e amor. Alguém que pensa conosco, que fala por nossa voz, que caminha em nosso passo, que vive em nós e por nós. Sempre alguém que nos atrai, seja no bem ou no mal, que nos partilha depois a vida espiritual. Refletindo no problema, considero, em torno disso, que a cura da obsessão tem a base no serviço. Sabe você, ódio, inveja, paixão, impulso violento,
Hábito, rixa, aversão. Começam no pensamento. Observe e notará. Nas lutas do dia a dia. Sugestão de obsessor. Vem pela hora vazia. Tempo recorda a moeda. Roga caminho direito. Precisamos de equilíbrio. Para usá-lo com proveito. Pessoa de tempo vago. Sem manejá-lo no bem. Dá pasto a muita ilusão. Ouvindo o que não convém. Quem sofra com tentações. Atenda, em linhas gerais. A trabalho e mais trabalho. Lidando e servindo mais. Obsessor quando vê a melhoria na gente. Passa logo a refletir, tornando-se diferente. É isso aí. A entidade que nos perturba ou complica. Converte-se para o bem. Pelo bem que se edifica. Se a questão é com você, não se atrase, minha irmã. Tarefa marcada hoje. Não deixe para amanhã. Trabalhe. Não permaneça cozinhando a alma ferida. Trabalho renova a mente. A mente conduz a vida. Estude. Não esmoreça. Modifique a própria estrada. Obsessor não aguenta nossa vida transformada. Continue no auxílio aos outros. Creia, esforce-se, não tema. Na essência, temos aqui a solução do problema. A cura da obsessão. Na reforma se processa. Mas pessoa que trabalha sara sempre mais depressa. 18 lutas da irritação. Em carta você pergunta, prezada Rita Frazão, como se anotam no além as lutas da irritação? Pode crer. A irritação, quando envolve a criatura, é um pedaço de caminho para a morte prematura. A cólera é sempre um mal, embora pareça um bem. Espinheiro de azedume, não dá proveito a ninguém. São muitos os casos graves que a fúria estende por si, tanto nos atos da terra, quanto nos fatos daqui. Tanto se irava por nada, em Ototico das Candeias, que se matou sem querer, trancando sangue nas veias. Enraivecido, em Onjuca, na roça dos enjeitados, morreu grudado na chusma, de espíritos atrasados. Enfurecia-se à toa, o nosso Carlos Monteiro, ao irar-se no volante, rolou no despenhadeiro. Gritando desorientado, contra a tia Felisbela, Nhô Ramos morreu de um bife, engastalhado na goela. Recorde o caso sabido, de Aninha de Nhô Vicente, caiu e morreu com raiva, num tacho de água fervente. Outra história muito triste, a morte de Adão Galeno. Cego de raiva trocou sal amargo por veneno. Sempre irritado na praça, Tião do Sítio da Lua, fazendo compras na loja, morreu de briga na rua. Outro caso doloroso, o de Chiquinha dos Matos. Afogou-se na cisterna, querendo bater nos gatos. E a Tina em fúria constante, na tapera do riacho, quando surrava um cachorro, finou-se de escada abaixo. Derrame acabou com Júlio, na fazenda da floresta. O pobre espantava as moscas, com murros na própria testa. Tenha calma e tolerância. Não siga impulso violento. A cólera, em qualquer parte, é chuva de sofrimento. Irritação? Fuja disso. Não se esqueça, minha irmã, ante os entraves de hoje, que a vida volta amanhã. 19 Condenação e vida. Você procura notícias, meu caro Nuno Serrão, do que se diz no outro mundo, em torno à condenação. Na luta em que vamos indo, seu pedido, caro Nuno, encerra assunto excelente, para debate oportuno. Num mundo assim qual o nosso, onde a luta nos cativa, ninguém pode dispensar a crítica construtiva. Se erro e se muitos erram, é preciso aparecer quem nos aponte verdade, quem nos convide ao dever. No entanto, a crítica nobre, que ampara, esclarece e guia, traz consigo a segurança dos golpes de cirurgia. O médico em plena ação não corta, nem fere à toa, trata ou suprime a doença, sem desprezar a pessoa. Nesse sentido assinalo, que aprendi desde menino, a saber o que é melhor, pelo socorro do ensino, mas censura por si só, vertendo o verbo infeliz. Lembra a pedrada sonora, de quem não sabe o que diz, e já que a vida devolve aquilo que se lhe oferta, toda pedra que atiramos, volta a nós rápida e certa. Note o caso de Fábio, moral de conversa brava, morreu buscando prazer, na rua que detestava. Nicota falando às soltas, acusava a mãe doente, um dia fugiu de casa, para morrer delinquente. Laurentino reprovava a trilha de Felisbela,
Foi-se o tempo e ele finou-se, apaixonado por ela. Jacó censurou o irmão, por desposarem a silúva. Finou-se o irmão de repente. Jacó ligou-se à viúva. Falava Arthur que o cigarro é só veneno em consumo. Depois de tanto fumar, morreu no excesso de fumo. Pregava contra a riqueza. Nosso amigo Zé Romão, ganhando na loteria, desertou da pregação. Perseguido injustamente, por jogo morreu Quincota. E o filho que o acusava, morreu na frente da sota. Querino Almeida zombava dos passes de Inha Mariana. Hoje, ele mesmo procura 20 passes por semana. A vida é assim, caro Nuno. Condenar não vale a pena. Porque a gente sempre cai naquilo que mais condena. Irritação e azedume criam angústia e pesar perante qualquer ofensa. O melhor é perdoar. Julgar exige cuidado pelos outros e por si. Não condene, ajude sempre. Que este assunto é isso aí. 20 Apego demais. Você quer informação, meu caro Luiz Lamego, do que se sabe no além, quanto aos problemas do apego. Apego cria na gente muita luta e compromisso, que o verbo ao nosso dispor, quase nada conta disso. Por força da lei de Deus, sempre clara e benfazeja, cada qual acha no tempo aquilo que mais deseja. Agarramento no mundo. Na vista, uma coisa à toa. Parece uma corda grossa, que prende qualquer pessoa. Posso dizer a você, nesse laço estranho e forte, temos amigos em monte, lutando depois da morte. Você recorda em Ojuca, o Sovina de água rasa. Depois de morto, deitou-se no cofre da própria casa. Em Oxico viveu rondando o antigo sítio da Penha. Desencarnado, prossegue, vigiando chão e lenha. A moça do garfo grande, Maricotinha Donato. Sem corpo, só pensa nisto. Leitoa, galeto e pato. Antonico da caneca. No além, ainda bebe e xinga, se o vejo é sempre escornado, junto à garrafa de pinga. Outra que anda no copo, Dona Augusta, da água bela. Fora do corpo, procura quem queira beber com ela. Conrado era da calúnia. Nunca se soube por quê. Sem corpo vive escrevendo infâmias que ninguém lê. Cultivava inveja e ódio. Nhotino do sapecado. No além, parece uma bomba, que todos deixam de lado. Sempre fugiu do trabalho. O nosso caro Elentério. Morreu, mas vive em descanso, dormindo no cemitério. Negociante usurário. Desencarnado, meu bem. Conserva o punho agarrado na gaveta do armazém. Guilhermino que morreu de namorico e paquera. Vive agora atrás das moças. Nem vê que o caso já era. Pensem nisto, enquanto é tempo. Apego, caro Luiz, é o modo que o mundo encontra de se fazer infeliz. Educação e serviço indicam a paz segura. Toda pessoa na vida tem aquilo que procura. Pode crer. Depois da morte, quanto ao seu próprio lugar, aquilo que você busque é a nota que vai contar. Fim.